Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Araújo, professora de História, e nós do Educandário Rosalinda Mondini, durante este período de pandemia, estamos adotando o ensino à distância com base nas videoaulas. E eu quero pedir primeiramente para vocês que se cuidem, fiquem em casa e vamos estudar. O objetivo das videoaulas é continuar o conteúdo iniciado durante as aulas presenciais. E na disciplina de História, no 7º ano, nós vimos o capítulo 1 do nosso livro didático e durante as aulas falamos sobre o islamismo, desde o seu surgimento até sua expansão. E nessa videoaula de hoje, vamos começar a falar sobre o capítulo 2 do nosso livro, que ele vai falar o novo mundo frente ao velho mundo e as mudanças para a idade moderna. Nesse capítulo, nós vamos falar a respeito das mudanças no eixo comercial e também a respeito das descobertas através das grandes navegações e como Portugal ele vai sair na frente a fim de descobrir uma nova rota para o Oriente e assim começa a descobrir outros povos e outros continentes antes nunca vistos pelos europeus, como o Reino do Congo. Então vamos lá. O eixo do Mediterrâneo, mais conhecido como a Rota da Seda, ele vai ser, desde a antiguidade, o principal elo, o principal ponto de encontro entre a Europa, a Ásia e o norte da África. Por ele, desde a antiguidade, navegavam barcos fenícios, gregos, durante o Império Romano, embarcações egípcias. Isso aí para a gente notar a importância desse eixo comercial. E isso vai ser quebrado durante a conquista muçulmana, que domina toda essa região, que só vai ser reconquistada depois, durante as cruzadas e a conquista da Terra Santa. Com relação à questão comercial, entre os séculos X e século XII, vai haver a questão da Revolução Comercial. E como vai ser essa Revolução Comercial? Ela vai ser assim. Durante esse período, a população ela vai crescer bastante. Isso antes da peste negra. Então, com o crescimento populacional, muitas cidades elas não vão poder abarcar, sustentar essa população apenas com a produção local. Sendo assim, é aí que vai começar a questão do comércio com outros lugares. E, principalmente, o que movia nesse período o comércio era principalmente o marítimo, porque o terrestre, as estradas existentes eram péssimas e muito inseguras. Então, se dava preferência ao comércio marítimo. E nesse comércio marítimo, algumas cidades que vão ganhar destaque devido à sua localização geográfica favorecida e diretamente ligada ao mar Mediterrâneo são as cidades da Península Itálica de Gênova e Veneza. Cidades essas que vão ser inicialmente ponto de partida para cruzados e depois vão ser fortes pontos comerciais da Europa. Inclusive pode-se perceber que durante as cruzadas, além de se ter o interesse religioso, há também o interesse comercial, já que a partir do momento que se conquista a Terra Santa, isso vai ser decisivo para que as principais rotas do Mediterrâneo sejam dominadas. Devido à sua localização geográfica, como já foi falado, as cidades de Gênova e Veneza, elas vão dominar o comércio com o Oriente, ou seja, o comércio das especiarias. Então, elas vão ser a porta de entrada de ligação entre o Oriente e a Europa. Porém, essas cidades controlando esse comércio
para a Europa, elas vão ser o empecilho para a economia de muitos lugares, como Portugal, por exemplo. Mas por quê? Porque esse comércio ele se tornou muito lucrativo, porque as especiarias, em sua maioria, elas vão ser artigos de luxo, como a seda chinesa, os temperos como açúcar, a pimenta, e isso vai começar a ser adotado pelos ricos e pelos nobres da Europa. Eles vão se acostumar a utilizar esses produtos, movimentando então esse comércio que vai se tornar uma coisa cada vez mais lucrativa. E então, Portugal começa a perceber como ele está perdendo dinheiro ao negociar com as cidades da Península Itálica. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se uma quantidade X de pimenta, quando saía da Índia, ela tivesse custando R$ 3, quando ela viesse chegar à Europa, a Portugal, por exemplo, ela já estaria custando cerca de R$ 140. Isso na moeda da época, é claro. O aumento no preço chegava a ser até de 4.000 vezes. E lembrando também que esse período ele vai voltar a movimentar o dinheiro e também vão voltar a ser usadas as moedas. Então, a partir do momento que Portugal começa a ver o quão lucrativo era esse comércio, ele começa a pensar, por que então nós não procuramos uma rota onde nós possamos ter acesso direto a esse comércio? E devido à sua localização direta com o Oceano Atlântico, resta a Portugal tentar uma rota pelo Atlântico a fim de se chegar às tão faladas e conhecidas Índias. Então Portugal começa a investir nisso, né, em tentar conseguir uma rota pelo Atlântico, e vai ter o envolvimento da nobreza, da igreja, vai ser uma coisa que vai ter muito investimento e muita influência. Claro que cada uma dessas classes da sociedade vão ter seus interesses próprios. E então, Portugal, ele tem sucesso, anos depois ele consegue chegar às Índias, e então o comércio ele muda seu eixo do Mediterrâneo para o Atlântico. E nesse período em que Portugal ele está tentando chegar às Índias, ele vai descobrir outros locais, antes nunca encontrados pelos europeus, que vai ser o caso do continente africano, devido à sua proximidade com a Europa, e posteriormente ele vai conseguir chegar ao Reino do Congo. Então, agora vamos falar sobre o Reino do Congo. O Reino do Congo ele foi um reino localizado na África subsaariana, ou seja, ao sul do deserto do Saara, e floresceu a partir do século XIV. Não se tem muitos registros a respeito desse continente, registros de lá próprios. A maioria dos registros feitos vão ser de viajantes, portugueses inclusive, e também muitas cartas trocadas entre o rei de Portugal e o rei do Congo. Isso no futuro, mas sempre relacionado ao comércio ou à questão do tráfico de escravos. Por isso que, por ser muitas vezes os registros escritos por europeus, muitas vezes vão ter algumas comparações dessa forma de centralização do poder no Congo até com os governos absolutistas da Europa. Por exemplo, o poder lá era centralizado nas mãos do Mani Congo, que quer dizer rei do Congo. Porém, este não era um cargo hereditário, porque geralmente quem escolhia o próximo Mani Congo eram as linhas matriarcais das famílias. E isso vai ser a causa de expansão do Reino do Congo, principalmente através de laços matrimoniais. Embora sua maioria fosse expansionista, fosse através de laços matrimoniais, vão ter algumas guerras também que irão definir melhor as fronteiras desse império, que inclusive são onde hoje está localizada a República Dominicana do Congo
e o país de Angola. A economia do Congo estava baseada, sobretudo, em produtos de origem animal, couro, marfim e também em objetos de ferro e bronze. E esse comércio, ele vai ser assim, o Congo ele vai estar dividido nas pessoas que vivem no meio rural e nas pessoas que vivem nas cidades. Os produtos vêm do meio rural para as cidades, onde vão ser os pontos de comércio e também os pontos das feiras de trocas. Lembrando que o Reino do Congo ele vai ter um governo centralizado, mas ele vai possuir várias províncias. Inclusive, a história do Congo, do Reino do Congo, ele vai se iniciar quando a unificação de várias comunidades da etnia Banto, na centralização do poder, e assim nasce o Reino do Congo. O Reino do Congo, ele vai ser um reino que ele vai ter contato direto com os portugueses. Os portugueses, eles vão chegar ao Reino do Congo em 1482 ou 1483. O navegador Diego Cão, que vai chegar lá, e a partir daí se iniciam alianças de paz e comerciais entre Portugal e o Reino do Congo. Inclusive, vai vir um grupo de pessoas do Reino do Congo para conhecer Portugal e assim conhecer com quem eles estavam negociando e quem era seu aliado comercial. Embora não fosse novidade para o Reino do Congo, por exemplo, a prisão de prisioneiros de guerra para depois serem vendidos como escravos ou comerciados, a partir do momento que vai se ter as relações comerciais com os portugueses, esse comércio de pessoas, ele vai se intensificar. E assim, depois que os portugueses dominam lugares como Angola, isso tende a cada vez se intensificar ainda mais. Depois vão vir a assinatura de alguns tratados de paz, acontecem algumas revoltas, porque eles estão realmente levando uma quantidade muito grande de escravos, inclusive esses escravos do Reino do Congo e de Angola. Muitos vão ser trazidos para o Brasil para trabalhar tanto nas minas quanto nas plantações de café, e eles vão ser a base da economia daquele período, e também eles vão ser a base da criação do povo brasileiro, já que é uma sociedade que é a junção de muitas outras culturas. E também, a partir do momento que os portugueses criam essa relação com os congoleses, a religião deles vão sofrer muita influência. A sua religião, que antigamente era de influência banto e muçulmana, passa a ser católica. Tanto que o rei Nzinga Anikuyu, ele vai adotar o catolicismo e vai passar a se chamar João I, começando aí uma dinastia de muitos monarcas católicos a reinar no Congo. E também é importante a gente entender essa questão do sistema escravista, porque muitas vezes se pensa que os europeus chegaram lá, prendiam as pessoas e levavam e à força. Então temos que perceber que muitos africanos eles já escravizavam os próprios africanos, mas isso não quer dizer que então os portugueses não tiveram culpa. Aí é uma questão dos dois, porque uns já escravizavam e os portugueses fizeram com que isso se intensificasse ainda mais, tanto que a partir do momento do contato com os portugueses, a economia do Reino do Congo ela vai se voltar quase que totalmente para o tráfico de escravos. E, gente, por hoje é só. E eu quero pedir a vocês que respondam a atividade da página 33 para corrigirmos na próxima aula. Tudo bem? Por hoje é só.
Tchau!